Eu vos cumprimento na doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Louvo a Deus por esse momento especial, por estar aqui junto com vocês para estudarmos uma das lições, ou mais uma lição, da Escola Bíblica Dominical. Essa revista que nós trabalhamos, que tem como tema geral a Igreja de Cristo e o Império do Mal. São uma série de lições, 13 lições ao todo, que será ministrada no dia 30 de julho de 2023 por todas as igrejas das Assembleias de Deus no Brasil, o Ministério da Convenção Geral e outras denominações ou ministérios que adquirem a revista da CPAD. Então nós estamos de posse de uma excelente lição e hoje nós vamos tratar da lição de número 5. Ela traz o título A Dessacralização da Vida no Ventre Materno. O texto áureo diz: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas 1:31. A verdade prática, a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Esta lição ela tem como texto bíblico básico Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 33 e os versículos 39 a 45, o qual descreve justamente o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Esta lição ela tem 3 tópicos ou 3 itens principais. O primeiro fala a concepção de Cristo, que é justamente onde está narrado no texto bíblico básico. O segundo tópico, a cultura da morte. E o terceiro tópico, a sacralização da vida. É sobre esses temas que nós iremos abordar durante esses minutos que nós vamos passar juntos. Desde já eu agradeço a sua presença, a sua participação, o seu comentário. Não se esqueça de também compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam assistir, trabalhar, aprender sobre a palavra de Deus. Eu fico muito grato com a sua participação, com o seu like, evidentemente, e isso nos ajuda bastante a divulgar mais a palavra de Deus. Então, o que está mostrando aqui, de uma forma muito clara, muito simples, é a oposição do sacrifício, não vou usar esse termo assim, mas a interrupção da vida no ventre materno. Agora, é um assunto polêmico, eu sou muito sincero, é complexo, então nós vamos ter o cuidado de expor conforme está descrito na palavra de Deus. Nós sabemos de antemão que Deus é o dono da vida, somente Ele pode manipular a vida, porque Ele pode dar a vida e Ele pode tirar, porque a vida é criação de Deus. Como Supremo Criador, então ele é dono da vida. Lembrando que quando Deus criou os primeiros seres humanos, Adão e Eva, observa no livro de Gênesis, quando há 2 narrativas ou 2 narrações sobre a criação do ser humano. E criou Deus o homem. Quando ele disse Deus criou o homem, no primeiro momento, ele usa o verbo no original, bará, que é uma criação a partir do nada. Observa bem isso, a partir do nada. Agora, em outro momento,
ele usa e formou Deus. Ele criou, mas já criou a partir de uma matéria pré-existente. Isto é uma realidade. Em outras palavras, antes que Deus formasse o homem matéria, ele criou o homem espírito. Antes que ele criasse o homem físico, ele criou o homem espiritual. Então a vida já estava com Deus. Quando ele soprou nas narinas do ser humano, ele estava transmitindo a vida que estava nele sobre aquela criatura recém-formada ou recém-criada. Antes que um ser humano seja formado, Deus já o cria. Interromper isso é uma afronta a Deus. É bom salientar. Então, a vida é de autoria de Deus e é propriedade de Deus. Ninguém tem o direito de trabalhar e de manipular com a vida. Do ponto de vista científico, nós sabemos que a vida, ela começa a partir da união de uma célula masculina com uma célula feminina. Ali já está o curso de uma vida. Agora, existem outras questões, porque interromper esse processo, que é um milagre, é bom frisar que a criação ou a vida, a formação da vida, é um milagre. Ninguém pode fazer isso e ninguém explica como é que isso acontece em detalhe no corpo humano ou no corpo da mulher. Como é que se forma a vida? A ciência ainda não descobriu. Isso é um mistério de Deus, isso é uma coisa extraordinária, isso é uma coisa muito importante. Como é que a vida se forma dentro do útero materno? Detalhe à parte. Mas nós sabemos que interromper esse processo é um crime, é um homicídio. Mas nós não podemos ser tão radical. É bom frisar, é bom informar que há alguns momentos em que essa interrupção ela pode ser legal até do ponto de vista humano, porque aí envolve uma questão não somente científica, religiosa e jurídica. Primeiro, por que interromper o processo? Se tudo corre normal, se foi livre vontade de ambas as partes ou de uma das partes? Por que interromper a vida se houve o consentimento da receptora? Vocês estão entendendo? Agora, em caso de estupro, em caso de má formação do feto, em caso de risco de vida da mãe, aí é uma questão evidente, é uma questão de sobrevivência, é uma questão de direito, de legítima defesa. Olha, ou morre a criança ou morre a mãe, então a mãe vai querer viver. Então, nesse caso aí, a gente tem que ser tolerável, não resta dúvida. Isso é um detalhe à parte, a lição nem abordou sobre isso, mas a interrupção do processo de gestação é possível em alguns casos e não é pecado. Agora, fora desse contexto, qualquer ato de neutralidade do processo vital, entendam, traduza isso, então significa um homicídio frio, cruel, premeditado, insensibilidade, não resta dúvida. Por mais bela, por mais excelente que seja a explicação, é inaceitável e é inadmissível. Alguém dizer, não, no meu corpo mando eu, sim, você manda desde que não vier interferir em outras vidas, porque seria um egoísmo sem precedente. E, por sinal, o nosso corpo nem é nosso, o nosso corpo é de Deus.
nós somos propriedade de Deus, nós fomos criados por Deus, e é Deus quem nos governa, é Deus quem manda nos nossos corpos, e eu tenho que usar o meu corpo, trabalhar o meu corpo conforme preceitua a palavra de Deus, mesmo sendo meu, eu posso assim dizer, mas foi Deus quem criou. Então, todas as coisas pertencem a Deus por direito de criação. Então, olhando aqui o primeiro texto, o primeiro item da lição, a concepção de Cristo, e o subitem, o anúncio do nascimento do Senhor Jesus Cristo, uma virgem comprometida em casar-se com José, chamada Maria, recebe a visita do anjo Gabriel em Nazaré, Lucas 1:26. O anjo, ou ser angelical, lhe faz uma revelação: em teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. Lucas 1:31. Diante do inusitado, Maria indaga: como se fará isso, visto que não conheço varão? Ou seja, ela ficou surpresa, porque ela não era casada. Ela estava comprometida com José. Na época, conforme a cultura judaica, o noivado ele tinha uma força de casamento. O noivado tinha um contrato. O noivado tinha um ritual também. Então, esse processo de noivado era muito sério dentro da cultura e da lei judaica. Então, Maria se encontrava noiva de José, era virgem, porque na época também todas as moças, que por sinal, as meninas, as moças em Israel, elas casavam muito cedo, em média 16 anos, estavam casando e casavam virgem. Se isso não acontecesse conforme a lei, ela seria morta por apedrejamento. Seria o caso de Maria. Observa o problema sério. Então Maria concebeu, estando virgem. Maria era virgem, era noiva de José. Então se achou grávida porque o anjo foi lá e avisou, disse que ela estava gestante. Então ela ficou abismada, que não tinha a menor lógica, não resta dúvida, não tinha o menor sentido como é que se engravida dessa forma. Então o anjo Gabriel explicou para Maria que o que estava ocorrendo no ventre dela era algo sobrenatural. Coisa linda, porque a gestação em si já é um milagre. O nascimento já é um milagre. Agora pensa em um milagre quando nem há a junção dos dois gametas, das duas células masculina e feminina. A gestação sem a relação sexual. Aconteceu com Maria. Então, foi uma concepção miraculosa, como diz aqui no subitem, diz o seguinte: o anjo Gabriel explica a Maria que a concepção seria singular e miraculosa. Descerá sobre ti o Espírito Santo, Lucas 1, a parte A do versículo 35. E por isso declara que o menino, o santo, será chamado Filho de Deus. A jovem não pediu sinal algum, mas o anjo lhe comunica a gravidez de Isabel como incentivo de sua fé, tua prima. Agora observa, dos milagres extraordinários. Isabel, prima de Maria, já idosa, também engravidou. Maria, virgem, engravidou. 12 milagres ao mesmo tempo. Nasceu João Batista, de Isabel, nasceu Jesus, de Maria, oriundos de um milagre extraordinário. 2 vezes milagre. Porque eu volto a repetir, a concepção já é um milagre em si, é um mistério que a ciência até hoje não explicou. Como é que se forma o ser humano a partir de uma célula masculina
e uma célula feminina se juntam, formando um novo ser, e claro, já com a alma, porque o espírito do ser humano já está presente ali, logo na formação, logo no início. Por isso que eu digo que interromper isso aqui é um crime terrível, um homicídio sem precedente. Bom, o item 3, a bênção do nascimento. A vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre, eu já expliquei isso. Eclesiastes 11:5. Pois Deus dotou o ser humano com a dádiva de procriação. Gênesis 1:28. Veja lá, Deus formou o ser humano. Por isso o nascimento de filhos é uma recompensa divina. Salmo 127:3. Anota. Contudo, sem o dom da fertilidade, um ventre estéril torna-se obstáculo para a vivência da maternidade. Assim, a relevância da gestação e a sacralidade da vida no ventre da mãe são endossadas quando a Bíblia registra a gravidez miraculosa de Maria e de Isabel, uma virgem e outra de idade avançada, algo sem precedente. Agora vamos meditar um pouquinho nisso tudo aí. Pensa no milagre. Pensa no ser humano sendo formado de uma forma inexplicável, e às vezes Deus faz um milagre duplo, porque já é admirável a concepção. Aí vocês imaginem uma concepção de uma pessoa já idosa ou de uma pessoa estéril. A Bíblia é cheia desses episódios, desses registros. Mulheres muito idosas engravidam, mulheres estéreis engravidam pelo poder de Deus. Aí nós vamos imaginar a grandeza, a beleza do poder de Deus. Para Ele tudo é possível. A nossa mente não alcança essa grandeza. A nossa mente não alcança Deus. Nós temos que aceitar tudo pela fé. É só crendo na palavra, como Maria aceitou pela fé. O anjo disse, ela acreditou. Só isso foi suficiente. Basta crer. Agora é preciso ser uma pessoa nascida de novo para acreditar nessas coisas. Só crente. Que por sinal, o crente, ele acredita em coisas que nada explica. Só em dizermos que nós seremos arrebatados, uma pessoa material, uma pessoa não espiritual, uma pessoa natural, jamais vai admitir um fato desse. A ciência não explica como é que alguém pode desafiar a gravidade e subir. É como se um rio subisse de ladeira acima. Mas tudo é possível para Deus. O item 2 fala a cultura da morte. Aí que vem a questão mais séria ainda. Eu vou ler como está aqui na revista. O projeto ideológico. A cultura da morte é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Nós já vimos o que é vida e quem é o dono da vida. Agora os homens, eles tentam diminuir, modificar, alterar, porque o mundo jaz no maligno. O mundo não conhece a Deus. O mundo não serve a Deus. E por conta disso, ele se volta contra tudo que se chama Deus. Observa que nós vivemos em um mundo de trevas, um mundo sem nenhum conhecimento das coisas sobrenaturais. Por conta disso, eles fazem ferrenha oposição à palavra de Deus. Eles não acreditam nesta palavra aqui, a Bíblia Sagrada, eles não creem na Bíblia, porque eles pensam, eles acham
que apenas são criação humana. Eles não acreditam que algo aqui seja divino. Então eles se dão o direito de querer alterar, de reescrever, estão pensando em reescrever a Bíblia, fazer uma Bíblia ao gosto dele, ao modo dele, uma Bíblia conforme eles pensam, não conforme Deus pensa. Isto é uma afronta à palavra de Deus. O fato de alegar, não, mas foram homens que escreveram isso, sim, homens inspirados pelo Espírito Santo, e nós temos prova disso. A Bíblia é um livro sobrenatural, não é um livro humano, é um livro divino. Bom, mas seguindo aqui no item 2, diz o seguinte: entre suas pautas estão a legalização do aborto e da eutanásia, a apologia ao suicídio e ao controle da natalidade, mediante estratégias culturais, intelectuais e políticas. Impõe-se uma agenda de desconstrução da sacralidade da vida, algo caro à cultura cristã, como vimos no tópico anterior, conforme Lucas 1:31. Nesse sentido, estimula-se a eugenia, o descarte do ser humano com má formação ainda no útero materno. A maternidade é depreciada a fim de que a mulher não deseje ser mãe. O conceito de saúde reprodutiva é modificado para justificar o aborto como medida de saúde feminina. O direito à vida no útero é substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o próprio corpo, que por meio do aborto decreta a morte do fruto do seu ventre. Conforme nós já explicamos anteriormente, nada justifica um homicídio. Nada justifica um assassinato. Se nós formos analisar friamente esse fato, observa que uma pessoa se achando no direito por ser dona do seu corpo, porque eu antes já expliquei que nós não somos donos dos nossos corpos, mas vamos supor que sejamos donos do nosso corpo, mas jamais isso daria o direito de matar uma outra vida. E nós já sabemos que a vida, ela se forma muito antes do que nós possamos imaginar. E quando uma mãe, ela mata o seu filho dentro do seu próprio ventre, está agindo de uma forma tão cruel, tão insensível. Agora vocês percebem o quanto a mensagem diabólica, a mensagem satânica cauteriza a mente das pessoas. A linguagem pode ser bonita, a linguagem pode ser muito modulada, a linguagem pode ser muito convincente, mas nada justifica. Mas como a pessoa está com a mente cauterizada e não conhece a Deus, então se tornam pessoas insensíveis, se tornam pessoas sem nenhum sentimento humano, porque quando alguém comete um assassinato que não é correto, mas que pelo menos a vítima teria uma chance de fugir, de se defender, aí dava para amenizar, que não é certo. Agora vocês observam, além de seu próprio filho, pedaço do seu ser está indefeso. É um assassinato covarde. Agora, observem o que eu falei anteriormente. Tudo bem, se for um caso mais específico, há exceções. Há exceções quando está em jogo também a vida da mãe. Aí
há de se pensar. Mas fora disso é inadmissível. Mas nós vemos nos últimos dias, nos últimos anos, uma escalada para que os países legalizem o aborto. Houve na Europa recentemente manifestação de muitas mães exigindo que o governo aprovasse a lei que autorizasse o aborto. Que elas queriam ter o direito de matar. Elas queriam ter o direito de ser assassina. Mas uma mente cauterizada, ela não pensa dessa forma. Uma mente sem Cristo é uma mente corrompida. Uma mente sem Cristo é uma mente insensível. A palavra de Deus continua sendo a nossa única regra de fé. A palavra de Deus continua sendo imutável. A Bíblia continua transmitindo valores absolutos. A cultura do aborto é inaceitável para quem é crente, para quem é nascido de novo. O subitem 3 mostra o seguinte. Eu vou ler mais adiante aqui no subitem 2 o direito sobre o aborto, sobre o corpo. Se bem que eu já dei algumas pinceladas sobre o assunto. Vocês devem ter observado. A cultura pós-moderna insiste que é direito do ser humano exercer autonomia sobre o seu próprio corpo. Essa ideia é de liberdade total ao controle individual sobre a constituição física e o comportamento humano. Há aquele slogan, meu corpo, minhas regras, que é absurdo, né? Mas o seu corpo, mas as regras de Deus. É o seu corpo, mas você tem que obedecer a Deus. Utilizando dessa defesa, em defesa da liberdade sexual e reprodutiva, bem como para a escolha de vida ou morte. Nessa percepção estão os direitos à prostituição, ao aborto, à eutanásia, ao suicídio e outros. Veja o quanto é maligno essas ideias. Qualquer opinião contrária é considerada violação da liberdade humana. Nesse quesito, as Escrituras asseveram que o corpo deve ser nutrido e respeitado, Efésios 5, 28 e 29. Que, embora livre, o ser humano não tem o direito de profanar o seu corpo, 1 Coríntios 6 e 13. E que a vida só tem sentido quando está sob o domínio de Cristo, Gálatas 2 e 20. A prática do aborto, o aborto é a interrupção, como nós já aprendemos, do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. É o ato de descontinuar a gestação do ser vivo. O termo gestação vem do latim gestatione e se refere ao tempo em que o embrião fica no útero, desde a concepção até o nascimento. Nesse caso, o aborto pode ser não intencional ou provocado no período da gestação. Na lei mosaica, provocar a interrupção da gravidez da mulher era um ato criminoso. Mas eu acredito que a Bíblia, ela continua válida. Na lei de Moisés, sim. Na lei de Cristo, sim. Atualmente também, sim. Interromper um processo de gestação é homicídio, é crime diante de Deus. E vão responder diante do grande todos quanto praticam ou praticaram esses atos. Esta é a grande realidade que nós apresentamos. E o subitem 3 diz a sacralidade da vida. A vida é uma bênção.
A vida divina, a vida é algo que a mente humana é incapaz de alcançar. Então, o ser humano, a criatura, ele não tem poder sobre a vida. Ele não tem direito sobre a vida, porque pertence a Deus. E aqui diz, a vida é inviolável. A vida humana é sagrada, pois ela é um ato criativo de Deus. O autor é a fonte originária do fôlego da vida. É só ler já lá em Gênesis 2:7, conforme eu expliquei desde o início. Nessa perspectiva, o princípio de sacralidade assegura a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito à vida. Portanto, o valor da vida é absoluto e deve-se sobrepor a qualquer outro direito ou interesse. Nesse aspecto, o princípio de defesa da vida humana, desde a concepção, no útero materno, não pode conter exceções. No útero materno, somente Deus tem poder sobre a vida e a morte. 1 Samuel 6, 2 e 6. Em uma sociedade secularizada, o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo. Não faz concessões e está alerta quanto às ações de manipulação de sua consciência e o desrespeito à vida humana. Observa que o ser humano, ele tem que admitir que ele é limitado. O ser humano, ele tem que admitir que ele é frágil. O ser humano não é dono de si mesmo. Eu já falei isso umas 3 vezes. O ser humano é propriedade de Deus. É porque somente crente entende isso. O nosso corpo não é nosso, pertence a Deus. Então nós temos, quando se fala em liberdade, quando se fala em vontade própria, nós somos livres até certo sentido. Quando eu leio as cartas do apóstolo Paulo, nas suas introduções, eu me deparo com algo muito importante, dado a narrativa do apóstolo. Sempre que ele escreve, ele começa dizendo: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. E eu quero colocar 2 observações em 2 palavras, a partir do original. Primeiro, a palavra traduzida como servo, no grego está doulos. Doulos, ao pé da letra, é escravo. Então seria Paulo, escravo do Senhor Jesus Cristo. O escravo não tem direito, o escravo não tem vontade. Escravo faz conforme o seu Senhor determina. Então, isto fala muito, isso transmite uma mensagem sem precedente. O escravo é do seu Senhor, o escravo não tem direito nem sobre o seu próprio corpo. Na época, Paulo sabia o que estava escrevendo, porque o escravo não tinha direito nem sobre a sua própria vida. Era o seu Senhor que determinava tudo. E agora ele diz que ele é escravo do Senhor Jesus Cristo. Ele estava nos transmitindo uma mensagem, uma lição muito importante, muito séria. A outra palavra é quando ele diz chamado para ser apóstolo. A palavra chamado aí no original vem do verbo klein, que no grego clássico é chamado mediante uma ordem, uma convocação, não é uma escolha. O chamado de Deus não é uma opção de uma pessoa, é uma ordem.
é uma determinação, é uma convocação. Então, alegar liberdade plena, direito pleno, isso é uma farsa. Isso é uma utopia. Nós não podemos admitir essa narrativa, que na realidade é apenas uma narrativa, ou são narrativas para fantasiar, para enganar as pessoas, porque os seres, as organizações que criam esse princípio, eles também sabem que não há essa liberdade toda. Aliás, ninguém tem liberdade mesmo neste mundo. Nós somos usados, manipulados pelo sistema. A palavra democracia, isso apenas é usada para manipular. Somos democráticos, trabalhamos na democracia, etc, etc. Isso não existe, amados irmãos. Lamentavelmente, até nos países que se diz democracia plena, nem acontece tanta liberdade assim. Nem existe essa liberdade toda. Então, vamos entender que a vida pertence a Deus, que nós pertencemos a Deus e que Ele é o dono da vida. Nada justifica uma interrupção do processo de gestação, por mais bela que seja, e observa que ele se coloca no direito de pessoas, se coloca na condição de pessoas corretas, e qualquer pessoa que faz oposição a esses princípios, a essas regras, são taxados de discursores de ódios, antidemocratas, perseguidores e termos semelhantes. E se coloca como bonzinho. Eles são bonzinhos, são corretos porque estão permitindo o homicídio. E as pessoas que se negam isso, esses sim, são os errados. Sabe por quê? Estamos em uma época que a inversão de valores está sendo patente, está sendo clara em todos os recantos da terra. E começam agora a chamar o que é bem de mal e o que é mal de bem, mas a Bíblia já nos alertou para isso. Além daqueles que chamam o bem mal e o mal bem. Não é nenhuma surpresa. Estamos nos últimos dias, nos últimos momentos. Jesus está voltando. Então tenhamos cuidado e vamos andar conforme diz a palavra de Deus e não o que diz o sistema. Amém? Deus vos abençoe e que essa palavra seja uma constante em vossas vidas.